Obrigado. Oi? Tá bom. Vamos primeiro agradecer a Deus pela vida, agradecer ao Mestre Jesus pelo convite ininterrupto ao banquete celestial, agradecer a plena de espíritos superiores que no bonito educandário Terra constantemente nos convidam a estudar para que possamos sentir e vivenciar as leis divinas em nossas vidas. Agradecer os trabalhadores desta casa, encarnados e os desencarnados, e trazemos o abraço fraterno das voluntárias e voluntários do Centro Espírita Ismênia de Jesus e das voluntárias e voluntários do programa Nas Redes da Caridade. Principalmente o abraço do irmão José Nilson, que já passou por uma operação e agora está na fase de se preparar para a segunda operação. Na noite de hoje, vamos juntos refletirmos sobre a lei maior, a lei de amor, justiça e caridade, que o inesquecível apóstolo de Jesus, o mais preparado que veio à Terra, de acordo com Emmanuel no livro A Caminho da Luz, o senhor Hipólito Leon Denizar Rivaio, carinhosamente chamado por todos nós como Allan Kardec, vai tratar no último capítulo do terceiro livro dentro do Livro dos Espíritos, o tema Lei de Amor, Justiça e Caridade. E em seguida, nós vamos aprender com o dedicado trabalhador do movimento espírita, hoje do outro lado, o senhor, que é o pseudônimo, que foi até uma recomendação no livro de Bittencourt Sampaio, o irmão Jacó, não é o nome dele da última existência, porque o nome fica na existência. Vou dar um exemplo. Eu estou da Alessandro, eu não sou da Alessandro. Quando eu deixar esse corpo físico, que é instrumento do espírito imortal, então a experiência que fica registrada no espírito imortal. O CPF, o RG, não tem do outro lado, a gente não leva. Pois bem, então o terceiro livro dentro do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, quando vai fazer a pergunta 648, e só para eu ter noção dos encarnados, já que eu sei que os desencarnados estudam e tem os livros lá do outro lado, dos encarnados, todo mundo tem aqui o Livro dos Espíritos, só balança a cabeça, precisa levantar a mão que eu não quero constranger. Isso, obrigado, porque aí antes de dormir, por gentileza, vá lá ser fiel aos codificadores, não é palestrante espírita, é sempre o codificador e o Mestre Jesus, e os Espíritos Superiores, que são 627. O palestrante, o facilitador, ele é tão necessitado ou mais quanto os outros. Tudo bem? Então ele pode falar muita bobagem, como infelizmente a gente vê no movimento espírita. Questão 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e, enfim, a de justiça, amor e caridade. Então, se nós seguirmos a sequência do terceiro livro dentro do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec colocou aqui 10 capítulos, cada capítulo uma lei, e ele está agora fazendo a pergunta dessas 10 leis. Resposta: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, segui-la, sem que ela tenha por isso nada de absoluto, não mais que todos os outros sistemas de classificação que depende do ponto de vista sobre o qual se considera uma coisa. Pausa na resposta. Ele deu aqui uma dica, o benfeitor espiritual que respondeu para o benfeitor Allan Kardec. Ela não tem nada de absoluta, porque se ela fosse absoluta, aonde a gente cairia? Pode um universo ser regido só por 10 leis? E também, se a classificação fosse absoluta, a gente cairia naquilo que caiu os nossos irmãos, que somos nós no passado. O dogmatismo. Ismo, culto, dogma, opinião. Então, dogmatismo, o culto é uma opinião. E aí vem os teólogos. Então, dogmatismo teológico. Tudo bem as classificações? E a gente vai ver depois, até nas outras obras da codificação, que eles apresentam outras leis para nós. Por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, todo mundo tem em casa, já que tem o Livro dos Espíritos. Então, uma sugestão antes de dormir, que capítulo 17, Sede Perfeitos, item 7, dever. A mensagem de Lázaro, ele vai explicar que existe uma lei, lei do dever, e existe a virtude que me conecta à lei, a virtude e o dever.
Para eu me conectar a uma lei, eu preciso praticar a virtude daquela lei. Então, por exemplo, lei de igualdade. Qual é a virtude que eu tenho que praticar para eu acionar a lei de igualdade? Essa mesmo que vocês estão pensando, mas estão com vergonha de falar. A fraternidade. Se eu não desenvolver a virtude de fraternidade, eu não aciono a lei de igualdade. Porque normalmente o orgulhoso, que o orgulho é filho do egoísmo, ele se acha superior aos outros. Então ele não é fraterno. Tudo bem? Para ser prático. Então, voltando aqui para a resposta. Agora continua, e a dica deles na época, e serve para agora, hein? Muito mais agora. A última lei, qual foi a última que eu li? Essa mesmo que vocês estão pensando, a lei de justiça, amor e caridade, é a mais importante. É por ela que o homem, ou seja, o ser humano, pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Então há diversas leis do universo, mas há que todas elas têm como diretriz a lei maior, a lei de amor, justiça e caridade, que o Mestre Jesus veio ensinar. Quando ele elucidou isso? Quando os saduceus viram que Jesus tinha feito calar a boca, quando os fariseus viram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho, um deles, doutor da lei, perguntou-lhe, mestre, qual é o maior mandamento? Então a palavrinha mandamento, só toma cuidado que não é o significado que a gente às vezes aprende no dicionário, uma ordem, uma imposição. Mandamento é exercício. Tudo bem? A resposta foi, amarás a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Esse é o primeiro e o maior mandamento, ou seja, o maior exercício. E o segundo semelhante a este é, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então ele deu uma dica para todos nós, o Mestre Jesus, ter um como. Eu só consigo amar o Criador e o próximo se eu começar primeiro me amando. É o que se chama auto-amor. Não é amor próprio, que é egoísmo. Ismo, culto a ego. Egoísmo, culto ao eu. Egoísta, adepto de. Então, egoísta, adepto do ego. O ego é sinônimo de ignorância. No nosso nível evolutivo, todo mundo tem ego. Só não tem ego quem já saiu do reino hominal e entrou no reino angelical. Pronto. Ele já transformou toda a ignorância em virtude. Então, São Francisco de Assis, para ser didático, ele está próximo, você já não entrou no reino dos espíritos superiores, vai entrar no reino dos anjos, dos mestres. Ele foi um ótimo ser humano, então ele, de várias existências, ele treinando virtudes, até sumir toda a ignorância, ou seja, todo o ego ter sido transformado. Então, na resposta do Mestre Jesus, então está dando a dica que o parâmetro é o auto-amor. Porque ele apresentou uma tríade, amar a Deus de entendimento, amar a Deus de coração, amar a Deus de alma, ou seja, vivência, colocar em prática. E depois ele deu outra tríade, é Deus, o próximo, mas começa em mim. Então, uma pessoa que ama os outros e esquece dela, ela não está cumprindo a orientação do Mestre Jesus. Porque às vezes ela aprendeu errado, não nessa existência, em várias. Pelo dogmatismo teológico, que ela tem que amar os outros e se esquecer. Não, Jesus não falou isso. De maneira nenhuma. E a gente vai ver até confirmando aqui no livro dos Espíritos. Vamos lá, livro dos Espíritos, questão agora 10. Sobre a importância de nós amarmos Deus de entendimento, que é o nosso nível evolutivo, tá? O ser humano, questão 10, o ser humano pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta, não. E falta, é um sentido que lhe falta. Então, no nosso nível evolutivo, o nosso desenvolvimento intelecto e principalmente o nosso desenvolvimento moral impede-nos de nós amarmos e compreender a natureza íntima do Criador. Lembra que a palavra compreender não é entender, embora nos dicionários são sinônimos. Entender é o cognitivo, é o pensar. Quando eu reflito e trago para o meu coração, isso é compreender. Eu vou te dar um exemplo prático. O médico fuma, tem médico e fuma, ou médica. Então ele entende que o cigarro,
que traz mais de 4.000 substâncias, vai obstruir os alvéolos pulmonares. Mas ele não internalizou aquilo, então ele não compreendeu. Então é por isso que o cigarro para ele, como ensina a Joana de Anjos no livro dela, Conflitos Existenciais, é uma válvula de escape. Tudo bem? Foi muito rápido o exemplo. Então compreender é algo muito mais profundo do que o entender. Entender é só ler rapidinho, alguém falar para a gente. Questão número 11. Um dia será dado ao ser humano compreender o mistério da divindade? Então a Adé já estava dando a dica que a gente precisa evoluir, se desprender do lado das imaturidades, não é isso? Desenvolver o lado moral, não só intelectual, e aí eu vou conseguir penetrar na intimidade de Deus. Então, um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. Então fica aparecendo nessas duas perguntas feitas pelo senhor Allan Kardec e registrada e depois publicada em 18 de abril de 1857, que os espíritos aqui superiores da codificação estão indo contra a orientação do Mestre Jesus, porque o Mestre Jesus está pedindo para nós amarmos Deus de todo o entendimento, de todo o coração e de toda a alma. Ou o Mestre falou para o futuro nosso, e não para aquele momento, para os apóstolos e para todos que estavam lá, que era a gente ali, né? A gente está reencarnando. Mas não, para a gente olhar com calma, os espíritos superiores, eles estavam em plena sintonia com o Espírito de verdade, que é Jesus. Eles não falaram nada contra os ensinamentos do Mestre. Nós é que temos que ler as coisas e aos poucos observar, como está no livro dos médiuns, meditar, estudai. E a gente consegue então entender as palavras. Vamos lá, questão número 9. Onde se vê na causa primária uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Resposta: tendes um provérbio que diz isto: pela obra se reconhece o artífice. Pois bem, olhai a obra e procurai o artífice. Pronto. Então, na questão 9 do Livro dos Espíritos, está dando a dica para todos nós, que no nosso nível evolutivo, para nós amarmos Deus de entendimento, toda vez que eu estudar a maior obra dele, eu estou amando-o de entendimento. Quando eu trazer a maior obra dele para o meu coração, eu vou estar amando-a de coração. E se eu praticar, eu estarei amando-o de alma. E aí vem a pergunta para as senhoras e senhores participarem, se não, da sonoterapia. Qual é a maior obra do Criador? Pode participar, pode falar. Você não aproveita que Deus te deu a fala para falar, porque tanta gente na Terra queria falar e não pode. Não é isso? É verdade, tantas pessoas queriam falar. A maior obra de Deus são as suas leis. Que nós somos frutos, como falou a irmã do ser humano, das leis. Eu fui criado simples e ignorante no reino nominal, mas antes de eu ser espírito com E maiúsculo, questão 76 do Livro dos Espíritos, eu fui espírito com E minúsculo, princípio inteligente. Então, por exemplo, a minha gatinha Babalu, que antes de eu vir, ela subiu no móvel para cochilar, ela é espírito com E minúsculo. Eu estou responsável, eu, minha filha e minha esposa, minha entre aspas, somos espíritos com E maiúsculo. Então, toda vez que eu investigar as leis divinas, que elas é que vão me proporcionar a pura e eterna felicidade, conforme a questão 614 do Livro dos Espíritos, é a 619, eu estou então amando a Deus no meu nível, no nosso nível de entendimento. Se eu internalizar, ou seja, sentir no coração as leis, um exemplo é a lei de liberdade, toda vez que você se obrigar a fazer algo, você está indo contra o divino dentro de você, porque não existe lei de obrigação. Por exemplo, uma pessoa que é muito exigente, porque às vezes ela aprendeu que perfeição, perfeccionismo é ser exigente com ela.
ela vai ser exigente com os outros, porque você só dá aos outros o que você se deu. Ela está indo contra uma lei natural, lei de liberdade, porque ela se obriga a fazer aquilo. Ela não está fazendo de maneira que ela parou, ela treinou o sentimento de liberdade, a questão da reflexão, da meditação, para depois escolher a atitude. Ela está se obrigando a fazer algo, que pode ser através da educação, porque a gente é permeado pelo mapa mental, como ensina a psicologia, do que a gente aprendeu dos nossos pais, que eles deram o melhor que eles podiam dar, e dos outros, que normalmente são os professores. O que é seu, o que é dos outros? Então, se você faz meditação, que é o convite de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, ele está chamando o convite. Quando eu medito, ou seja, eu vigio meu mundo interior. Vigiar não é policiar. Cuidado com os verbos. O vigilante usa arma? Não, a polícia sim. Por isso que ele fala vigiai, não policiai. Porque policiar é movimento de exigência. Tudo bem, isso foi muito rápido. Então, quando eu faço esse movimento de eu ser livre, eu respeito a liberdade, por exemplo, do meu filho. Então, não é porque eu sou matemático formado e professor de matemática, não vou citar o nome do meu professor, né? Que não entendia porque o filho não tinha a capacidade que ele tinha, porque ele entrou com 15 anos na faculdade de matemática. E é claro, ele não estudou espiritismo, porque se eu sei que o meu filho não é meu, é um espírito imortal, que momentaneamente foi dado de presente por Deus, para eu ser um co-criador, ao lado do Criador, principalmente nas fases do 0 até os 7 anos, usando um termo aí da informática, onde está sendo baixado o arquivo, downloads, para depois na juventude realmente mostrar as suas tendências. Eu, como na parábola do semeador, já semeei. Eu não vou semear quando ele está na adolescência, nem na fase adulta. Eu já fiz a minha parte. Pai, é claro que eu continuo pai. É isso. Até o último momento da encarnação. Mas só estou elucidando porque hoje, infelizmente, nem todo pai e mãe leva a sério o título de pai e mãe. Delega para a escola. O professor está falando que aquela criança precisa de um psicólogo por causa do comportamento dele, e o pai e a mãe faz como os 3 macacos. Não vejo, não escuto, não quero falar. E quando chega na adolescência, então explode dentro da escola e depois da universidade. Mas já é tarde. Porque aí vem a vida, sempre o convite da vida é o amor, mas quando a gente quer pegar um atalho, que não é a estrada do amor, porque só tem uma estrada da evolução, é o amor. O atalho é a dor. Aí a dor, uma hora eu canso e volto para a estrada do amor. Então é só ver o exemplo de Jesus. Quando ele fala, tá a imagem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não passar por mim. Então é ele, o caminho é ele, ou seja, o caminho do amor. Ninguém evolui pela dor. A dor é só um chamado para eu ver que está dando algo errado e eu tenho condições de reparar. Compreensível? Bom, então o alto amor é eu me sentir um espírito imortal, aprendiz da vida, filho de Deus. Quando eu faço esse movimento que eu sou um espírito imortal, aprendiz da vida, ou seja, meu mestre é Jesus. Por isso que é o convite dele, vinde a mim, aprendei comigo. Ele é mestre, todo mundo da terra, encarnado e desencarnado, é aprendiz. Que sou, ele já é, nós estamos treinando. Manso e humilde, então ele começa com a humildade, como no sermão profético, bem-aventurados, obrigado, os pobres de espírito, ou seja, os humildes. Uma pessoa que não está treinando a humildade, ela vai fazer oração, ela vai acreditar num Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Percebeu como a primeira virtude é importantíssima? A humildade, que é filha do amor, como a mansidão, que também é filha do amor. Então é esse movimento que nós devemos exercer. Quando eu estou treinando o alto amor, o que naturalmente eu vou dar para o meu próximo? Amor. Percebeu como é belo? Então naturalmente eu vou ao encontro do próximo.
E não caio no movimento que achar que é fazer para depois ser. Não. É ser para usar bem o instrumento do fazer. Vou ser didático, estou tentando. Marta e Maria, conhecem? Jesus chegou na casa de Lázaro com alguns discípulos e eis que Maria senta ao lado do mestre para ouvir os ensinamentos. Marta estava fazendo coisas. Quando viu que sua irmã Maria estava do lado do mestre, a única mulher que deu bronca no mestre Jesus, hein? Nem Maria de Nazaré deu bronca dele. Deu-lhe uma bronca. Manda Maria sair dali e vir me ajudar. Jesus olhou para ela. Marta, Marta, por que andais ansiosa? Maria escolheu a melhor parte. Agora olha você como espírito mortal, que não é o seu corpo físico. Seu movimento psicológico está sendo de Marta ou de Maria? Então, para não dizer que eu só falei das mulheres, vamos para os homens. Movimento psicológico. O seu movimento está sendo de Pilatos ou de João Batista? Ao que lava as mãos ou aquele que fala, é necessário que eu diminua para que ele cresça? Perceberam a beleza? Não é Pilatos. Pilatos é só uma simbologia. A gente, toda vez que a gente não tem atitudes condizentes à nossa idade espiritual e espiritualidade, a gente se torna um Pilatos. Por exemplo, não fazer o bem no limite de nossas forças, como a questão 642 do Livro dos Espíritos, depois a 975 relembra. Há dois tipos de mal. O mal ativo, eu vou lá dar uma rasteira nele para pegar o lugar dele, e tem o mal passivo. Eu sei que ele está indo para o buraco, não faço nada, deixo ele cair no buraco. Quando ele cai no buraco, ele vai gritar socorro, eu estico a cordinha. Porque não existe neutralidade diante das leis divinas. Por isso que na hierarquia dos espíritos, terceira ordem, 5 classes, os espíritos neutros, os que fazem nem o bem nem o mal. Mas só o fato de não fazer um bem é o mal. Isso é muito sério, pessoal. Porque quem está sendo exilado da terra não é só os imperdenidos do mal, ou seja, aqueles espíritos que fazem os outros sofrerem. Os espíritos neutros estão sendo exilados. Porque vai ficar aqui, é só ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, mundo de regeneração, vê a característica de quem está no mundo de regeneração. É aqueles que já estão entendendo as leis divinas, sentindo-as no coração e praticando. Dentre elas, a que a gente está estudando hoje, lei de amor, justiça e caridade. Santo Agostinho até escreve no Evangelho segundo o Espiritismo, o amor está na fronte de todos. É uma tatuagem escrito amor? Não. É aqui o centro, né? O 6º chakra iluminado. Tudo bem? Então vamos para o depoimento do dedicado irmão, o senhor irmão Jacó. Ele nasce na República Tcheca, vai para a Europa, conhece Thomas Alva Edison, traz para o Brasil o fonógrafo, vai ser dono, empresário da fábrica Odeon, que os mais experientes aqui, que têm a idade de ser meus avós, sabem. Os mais jovenzinhos nem sabem o que é isso, o disco de vinil, mas o teu parente vai te levar no museu. O interessante, que vai ser tesoureiro, vice-presidente, médium passista, e no tempo dele o título era doutrinador, hoje é mais amoroso, facilitador das comunicações espirituais. É o único livro que ele escreve suficiente para alertar os espíritos espíritas encarnados a desenvolver o alto amor. Porque toda vez que eu só socorro os outros e esqueço de mim, isso se chama filantropia e não caridade. Ele não fica no umbral, porque fez muita filantropia. Por exemplo, a ideia dele, a Casa dos Artistas, que se você digitar hoje no Oráculo Moderno, um deles, né, que começa com G e termina com E, vai lá mostrar no Rio de Janeiro, a casa que ele doou. Quando ele falece, ele deixa parte da fortuna dele para Chico Xavier. Fazendas, Chico não fica com nenhum tostão. Aliás, até os livros que Chico psicografava, ele comprava do bolso dele. Mas olha só, no prefácio já em 19 de fevereiro de 1948, o alerta dele para todos nós. Ó, meus amigos do Espiritismo que amamos tanto, é para vós, membros da grande família, que tanto desejeis servir,
que grafei essas páginas sem a presunção de convencer. Não acreditem quitados com a lei por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana, nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmo, primeira dica dele do alto amor, no desempenho das obrigações evangélicas. Segunda dica dele, lei do dever. Espiritismo não é somente a graça recebida, graça quer dizer as leis. É também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Falo-lhes hoje com a experiência mais dilatada. Depois de muitos anos na lides da doutrina, 61 precisamente na FEB, estou recompondo a aprendizagem, a fim de não ser o companheiro inadequado ou servo inútil. Guardem a certeza de que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas doutrinações. É o código da sabedoria celestial, cujos dispositivos não podemos confundir. Agradeço sensibilizado a colaboração do benfeitor Emmanuel e do benfeitor André Luiz nos registros humildes de meu refazimento espiritual nessas páginas que endereço aos irmãos de ideal e serviço. E pedindo a Jesus nos fortaleça a todos no trabalho a que fomos conduzidos, de modo a estendermos além de nós as bênçãos que nos felicitam, rogo também ajuda para mim mesmo, a fim de que a luz divina me esclareça e auxilie dentro do novo caminho de trabalho e elevação, porque se a experiência carnal amadurece e passa, a vida prossegue e a luta continua. Irmão Jacó Pedro Leopoldo, 19 de fevereiro de 1948. Já no prefácio, ele encanta a gente, sim ou não? E agora vem a pergunta, que não vale mentir, porque o anjo de guarda está em tudo que é lugar. Quem daqui dos encarnados, pelo menos leu o livro uma vez na vida? Só assim balança a cabeça. Não precisa levantar a mão, porque eu não quero constranger ninguém. Então, dê esse presente para você. Porque quem está hoje aqui, eu só se aponta, ou abre alas rapidinho. Está levantando a bandeira, só isso. Então, cada capítulo que você lê são 20 capítulos. Eu vou pegar só alguns trechos de alguns capítulos, tá? Você merece ler o livro, porque é o alerta. Porque às vezes na sua família, você às vezes está querendo o seu Superman ou Mulher Maravilha, ao invés de ser um espírito imortal. Você aprendeu errado que veio para salvar os outros, não. Porque salvação é autoiluminação. Fora da caridade não há salvação. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí você pega o livro do Emmanuel, Consolador, 411 perguntas. Vai lá na pergunta, o que significa a salvação? O Emmanuel, com a sua sabedoria, né, em forma poética, responde. Eu estou aqui sintetizando, porque eu sei que vocês vão passar na biblioteca, porque tem um livro Consolador. Está combinado? Vocês vão passar na biblioteca? Balança a cabeça e vê se... Não, que às vezes vocês estão em desdobramento, eu não sei. Obrigado. Salvação significa autoiluminação. Então, quando o Mestre Jesus fala vigia e ora, ele convida autoconhecimento, autodomínio para autotransformação. É isso. Tá bom? Vamos lá. Então, ele morreu e passou um tempinho e desencarnou. São coisas diferentes da Alessandro, sim. Morrer é um fenômeno biológico, desencarnar é um fenômeno espiritual psicológico. Por isso que nas casas espíritas tem um atendimento daqueles espíritos que às vezes está 100 anos que não desencarnou. Ele precisa, né, ao se arrepender, porque ele tem que estar no movimento de primeiro ato, arrepender-se. Como ensina Kardec no livro Céu e Inferno, no capítulo 18, Código Penal da Vida Futura. Arrependimento, vírgula, expiação e reparação constituem os 3 elementos para anular uma falta. Se eu não me arrepender, se eu sou um espírito rebelde, revoltado, eu fico lá preso às minhas ideias. Vamos pegar um exemplo do André Luiz para ser didático, que todo mundo aqui leu o livro Nosso Lar. Sim? Graças a Deus. Depois que ele fez uma oração, quem que ele viu? O seu anjo de guarda, Clarencio. Para ele não foram 8 anos, para ele foram 8 horas. Então, dando aquela dica, que o tempo dos espíritos não é o tempo nosso, porque o nosso tempo está baseado em quê? Na estrela batizada pelos gregos Sol. Nasce a leste e se põe a oeste. O que eu estou vendo de frente é norte, o que está de fundo é sul. Pronto. Então, por isso que tem nos relógios aqui, ó, que a casa ainda tem, relógio de ponteiro, ó. Porque
Porque se a gente estivesse lá no hemisfério norte, ó, é assim, ó, que gira o Sol. Mas que a gente está no hemisfério sul é o contrário. Mas como o relógio veio de lá do hemisfério norte, a gente aprendeu assim. Tudo bem, o tempo cronológico. Então, o espírito que te dizer tempo é espírito pseudo-sábio. Ah, mas D'Alessandro, isso não existe. Ah, não existe? Tu já lestes o capítulo 24 inteiro do Evangelho de Mateus, onde 3 vezes Jesus alerta dos falsos cristos e falsos profetas? Você já teve a alegria de ler o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo? Allan Kardec se dedica, e o apóstolo João, a falar dos falsos cristos. E aí então, agora vem a pergunta, porque tem muito espírita assim com uma visão muito assim infantil, que acha que os falsos cristos estão do lado de fora do movimento espírita. Os falsos cristos são os oradores famosos, escritores de livros, que eles não vigiam as nascentes do coração, como ensina Amélia Rodrigues no seu livro Até o Fim dos Tempos, o capítulo 5º, Mediunidade, Vínculo de Luz, quando o Cristo vai dar o testemunho e Pedro fala para ele não dar testemunho, então ele olha para Pedro e fala, afasta-te de mim, Satanás. E ela explica aqui, que por Pedro não vigiar as nascentes do coração, ele foi médium das trevas. E agora volta para cá, porque eu já divulguei outro livro. O Judas que vinha da cidade de Cariotes, Judas Iscariotes, ele estava dentro do colégio apostólico ou ele estava nas sinagogas? Vai para participar, senão dá sono. Obrigado, falso profeta. Captou? Então, cuidado quando você dedica muito do teu tempo com um livro de escritor famoso. E você deixa de lado os livros da codificação ou os subsidiários idôneos, como os de André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda. Nem preciso falar do Emmanuel e da Joana de Andes. Dispensa a apresentação. Tudo bem, pessoal? Porque agora... Porque mundo de regeneração não tem espírito, não. O mundo de regeneração não tem a terceira ordem da questão 100, só tem a segunda ordem para cima. Bom, então tá lá. Então ele morreu e desencarnou. Aí ele vai para a praia, porque ele morava no Rio de Janeiro como a gente assim, ó, cidade litorânea. Olha ele dizendo assim, ó. Tive a impressão de que Bezerra era o supervisor da viagem, organizou os grupos distribuindo instruções e estimulavam-nos vigoroso e otimista, um a um. Então ele, que não sabia volitar, embora ele sabia, porque como nós, leu até o 4º livro do André Luiz, no tempo dele, Obreiros da Vida Eterna, já que ele vai morrer em 1948, então ele chegou na praia, graças a sua filha, que havia antecipado ao retorno ao mundo espiritual, que é Marta, e seu anjo de guarda, Andrade. Quando ele chegou na praia, ele viu outras pessoas chegando na praia, ou seja, os recém-desencarnados, tá bom? E o Bezerra organizando a excursão, ou seja, o Bezerra que ia conduzi-los pela volitação. Aproximou-se de mim e informou que a primeira jornada dos que se desenfaixam da carne exige providências que lhes garantam a tranquilidade, fazendo-me sentir que ainda nos demoraremos um tanto, aguardando uma professora de bairro distante. Então lembra que ele trabalhou lado a lado, o irmão Jacó, que é um pseudônimo, você vai ver o nome correto aqui na contracapa, em respeito a ele, os familiares que estão encarnados, não estou falando. Trabalhou lá ao lado, o Bezerra está alertando, tá bom? Que eles estavam esperando uma professora. E aí pausa para quem? Professor, quem está como professor, que às vezes tem na plateia, quem está professor, que eu também estou professor, porque a gente só vê médico nesses livros, né? Pelo menos aparece um professor nos livros. Olha que beleza, que bênção. Aí ele continua. Escoavam-se alguns minutos e respeitável senhora, ladeado por 2 benfeitores, acercou-se de nós. Ó, deu a dica, ó. As pessoas recém-desencarnadas não têm ainda o hábito de volitar. Reconheci-lhe a elevação pela invejável serenidade, formosa alegria parava-lhe no semblante calmo. Pausa. Ele aqui, olhando essa senhora, ele já deu 2 virtudes que a mulher tinha. Quais são as virtudes? Vamos ver se você estava aqui e não estava em desdobramento. Serenidade e calma. Sim ou não? Então ela já trazia, ele olhava de longe 2. Então eu sou muito ansioso, D'Alessandro. Qual é o meu projeto de vida? Acolher a ansiedade para apresentar a serenidade. Às vezes é essa a tua tarefa nessa existência. Desenvolver essa virtude, porque a gente vem para desenvolver virtudes. Aquilo que a gente gosta de esconder dos outros, moralmente falando, é o nosso projeto reencarnatório. Continuando.
Saudou-nos a todos simpática e feliz. Então aumentou as virtudes, serenidade, calma, simpatia e felicidade. Então a felicidade não é deste mundo. De que mundo é? Do espírito imortal. Está dando a dica. O Chico Xavier, ele estava ou não estava feliz como encarnado? Estava, era só ver ele sorrindo. A irmã Dulce, sorrindo. Claro que às vezes ela não sorria porque ela tinha falta de ar. Trabalhava, o pulmãozinho dela, ela trabalhava só com um pulmão, não sei se vocês sabem. De todos nós, os recém-desencarnados, os que ali nos reunimos, era a única de cujo peito irradiava luz. Primeira dica dele, Todos os espíritos vinham, mas só um espírito ali estava iluminada. Que luz é essa? Quando eles falam para a gente que eles andam nas trevas, os benfeitores, eles acendem alguma luz externa? Eles vão com a luz deles. A luz é a áurea, em virtude das virtudes desenvolvidas. Quanto mais evoluído o espírito, o quarto chakra, que é responsável pelo amor e a compaixão, está mais iluminado, já que a gente tem 7 centros de forças principais. O do amor e da compaixão está aqui, na região do coração. Então ele estava dando a dica que ela veio já iluminada. Continua aí, Era o único de cujo peito irradiava luz. Identifiquei-lhe a humildade cristã. Outra virtude, humildade. A evidente superioridade que a distanciava de nós parecia afligi-la, tal a modéstia que lhe transparecia dos atos. Outra virtude, modéstia. Bezerra cumprimentou-a bondoso e confesso que, reparando aquela mulher de maneiras simples e afáveis, emitindo luminosidade sublime, inopinado sentimento de inveja me assaltou o coração. Quando a gente está encarnado, a gente consegue fingir que não sente ciúme, inveja? Sim ou não? Sim, consegue, por causa do corpo físico. Mas quando a gente é espírito imortal, desencarnado, os espíritos veem o que a gente pensa e sente. Porque a gente aqui manipula o fluido cósmico universal. Tudo que eu penso, tudo que eu senti, e agora eu estou criando, eles sabem o que eu estou pensando e sentindo. Os benfeitores da casa. E os não benfeitores, se entraram na casa, com permissão dos benfeitores da casa. Então a gente não esconde nada de quem está desencarnado. Mas quando a gente está encarnado, a gente consegue esconder dos outros. É o caso dele. Ele foi empresário, milionário, deu ordem para um monte de gente, trabalhador da Federação Espírita Brasileira. Ele achava que ele tinha vantagens. Continua ele. Marta, todavia, lançou-me olhar de branda reprimenda. Olha lá, a filha que o antecipou a volta ao mundo espiritual muitos anos antes dele, já, pai, a gente aqui está vendo que o senhor está emitindo inveja. Cuidado, eu estou usando aqui meu linguajar, é claro. Aquietei-me de pronto, ponderando os sacrifícios a que fora por certo conduzida a bem-aventurada criatura, que me impressionava tão fortemente para conquistar o precioso atributo. Dor-no de enorme cabedal de informações sobre os malefícios efeitos da emissão mental, pausa. Então tudo que a gente pensa, a gente emite. Se eu pensar coisas elevadas com meus sentimentos nobres e com a minha vontade, eu crio uma energia mental saudável. Então é por isso que se você se aproxima de mim e é médio ostensivo, você sente a minha energia mental. Mas se eu estou com pensamentos não nobres, com sentimentos não nobres e com má vontade, eu crio uma energia mental tóxica, que hoje a ciência está estudando. E se você é médium, já captou isso. Você às vezes entra no ambiente, vou dar um exemplo da escola, onde às vezes você, como professora, quando chega perto daquela criança, você vê que aquela criança parece que tem um batalhão com a criança. Literalmente ele produz energia mental tóxica e os amigos dele, que você não está vendo, está ali com ele. Porque as escolas, quem trabalha em escola, tem o hábito da oração antes de trabalhar no ambiente? Diferente dessa escola, que já está dentro de uma casa espírita. Então, para espírito, lugar que não se ora é como não ter porta nem janela. Entra a qualquer hora. Por isso que você
profissional da educação, estou dando um exemplo, pode ser do hospital também, deve se preparar para ir para os ambientes, quando você saiu da sua casa, tá bom? Aí minha filha sorriu, aprovando-me em silêncio. Então ele remaneja o pensamento, tá? Que ele estava emitindo energia mental tóxica ali, ela captou, estou usando o termo tóxico, porque hoje a psicologia está estudando isso, tá? Bom, ele chega na colônia espiritual. Quando ele chega na colônia espiritual, olha só o que ele fala para a gente, capítulo 10. Então são 20 capítulos. Eu peguei um trechinho do 6... Estou pegando um trechinho do 10, daqui a pouquinho um trechinho do 16, para respeitar o horário das senhoras e dos senhores e principalmente do parceiro do tempo relógio, que eu tenho 45 minutos no máximo. Então, 10. Reencontrando a mim mesmo, ó, ele já está dando a dica daquilo que ele não fez quando ele estava encarnado. O alto amor. Porque ele só pensou em ajudar os outros. É válido ajudar os outros? É válido, mas ajudar os outros é meio, não é fim. O fim é a autotransformação. É isso que ele está dando a dica para a gente no livro. Enquanto hoje a gente faz caridade com a subvenção dos outros, ele fazia com o dinheiro dele, porque ele foi milionário. Por isso que ele não fica no umbral, ele é recolhido. Mas quando ele chega na colônia espiritual, olha o depoimento dele. Atravessávamos extensas e formosas avenidas, marginalizadas por vegetação caprichosa e linda. Pausa, primeira dica. Tem planta do outro lado? Tem planta. Ah, mas tem uns fundamentalistas espíritas que não estudam. Fala que não tem nem animal do outro lado. E esse negócio de dar passe em animal, regar as plantinhas, o Chico Xavier é tantã. Falando com as plantas. Olha dando a dica. Aqui é uma cópia imperfeita de lá. Quando tive o contentamento de ver alguns pássaros, segunda dica dele, tem planta do outro lado e tem pássaros. Marcados por peregrina beleza, cantavam estáticos, qual se fossem minúsculos seres conscientes glorificando a divindade. A plumagem luminosa impunha-me assombro. Então ele ficou encantado não só com o pássaro, cantando belamente, que é o que fazem os agricultores de Deus, os pássaros, com a beleza da roupa dos pássaros. A gente que é meio feinho, pelo menos eu, tem que colocar roupa, né? Os bichinhos já nascem bonitos. Bom, trinavam junto de nós sem temer-nos. Disse-me então o amigo Andrade, que os seres inferiores, onde quer que se encontrem, refletem de algum modo as qualidades dos seres superiores que os cercam. E afirmou que os irracionais da esfera carnal poderiam exibir outras condições de aprimoramento na posição de consciências iniciantes, se os seres humanos adotassem a atitude mental mais elevada perante a vida. O texto é de 1948. Agora que a humanidade está tendo um olhar mais amoroso, em alguns lugares, é claro, com os nossos irmãos menores, sim ou não? Sim. 2025, está demorando, mas estamos chegando lá, essa é a meta. Continua ele. A harmonia do ambiente lembrava uma pastoral divina. Perguntei a Marta, de súbito, com a aspereza que me é própria, se me seria possível avistar as autoridades administrativas ali sediadas. Mas a filha, amorosa e convincente, me pediu aguardasse mais tempo. Então, pausa. Ele não foi acostumado a dar ordem a um monte de gente na empresa dele? Que é natural, né, como administrador. Ele não mandava muita gente dentro da Federação Espírita Brasileira? Ele não aconselhou vários espíritos nas sessões de esclarecimentos espirituais a eles trilharem a estrada de Jesus, passar pela porta estreita? Então ele estava muito mal acostumado a ir direto tratar com as autoridades. E aí a filha está dizendo que ele não tem mais o poder. O poder que ele tinha era ilusório. O poder real é o poder da sua autotransformação, Pai. Continua. Perguntei a Marta. Reparei o halo de luz que a envolvia e os traços brilhantes que cercavam Andrade. Fixando-me em seguida num demorado autoexame, meu corpo espiritual jazia tão obscuro quanto o veículo denso de carne.
compreendi o conselho e por pouco não me despenhei no desânimo lamentável. Não trazia ainda comigo suficiente bagagem de luz para buscar confiante a aproximação dos espíritos superiores. Na metade do livro ele mostra que ele vai entrar em depressão. Todo mundo na colônia iluminado. Como é que estava o corpo, o perispírito dele, que é o corpo do espírito? Opaco. Como o meu aqui, ó, não passa luz, ó. Opaco. E ele entra em depressão. Porque a depressão é doença do espírito mortal, como a ansiedade, não é do corpo físico. Toda doença vem do espírito imortal. Isso é muito sério. Ele está dando a dica, puxa, fiz tanto para os outros, eu esqueci de mim. Ah, D'Alessandro, ele vai sair da depressão? Vai, não vou te contar, porque a ideia é você ser fiel a ele, com o teu anjo de guarda. Teu anjo de guarda sabe muito mais do que eu, e te conhece de várias existências. Com certeza vai vir várias intuições, para ver se você não está agindo, ou eu, como ele, lá no passado, que é 1948. Então vou acelerar um pouquinho. Quem vai ajudar ele a entender um pouquinho para ele sair da depressão? O senhor Bittencourt Sampaio, que trabalhou com ele na Federação Espírita Brasileira, que hoje é ministro de Ismael, está numa colônia superior ao irmão Jacó, que nessa colônia está o Guilhom Ribeiro, 1948, está o livro, tá, pessoal? O espírito evolui, tá? Pode ser que ele já não esteja nem nessa colônia. E o Bittencourt Sampaio, então, vai se materializar. Olha o título da palestra que o Bittencourt Sampaio faz para os participantes da colônia, principalmente para o irmão Jacó. Só vou ler o título da palestra, porque a palestra está no capítulo 16. Que como vocês balançaram a cabeça e o anjo de guarda tirou uma selfie do teu lado, vocês se comprometeram a ler o livro, não é isso? Passar ali na biblioteca, pena que só tem um exemplar, estamos aqui em torno de 50 e poucos centavos, aí, 60. Mas eu sei que as pessoas vão comprar o livro, vai dar esse presente, porque você merece. Pois bem, olha o título da palestra: As esquecidas virtudes da iluminação interior. Se eu não praticar virtudes, eu não aciono as leis divinas. Se eu não praticar virtudes, eu não me ilumino como espírito imortal. Por isso que onde tem trevas, eu levo a luz, porque a primeira luz é a que me ilumina. Tudo bem? Então, belíssima palestra. Não vou ler para justamente as senhoras e os senhores dar esse presente para vocês. E aí então, para terminar, eu vou terminar com a oração que ele faz no capítulo 20. Mas é claro, e antes de ir embora, não posso esquecer, os trabalhadores, as voluntárias e voluntários do programa Nas Redes da Caridade estão ofertando para a biblioteca do Centro Espírita Seara de Jesus o belíssimo livro A Vivência do Amor, do Lacoder Fayad, que é da editora da Federação Espírita Brasileira e da Federação Espírita do Mato Grosso. O interessante é que o prefácio é de Joana de Ângeles. Um espírito para vir fazer o prefácio é porque a pessoa que está escrevendo é séria, não é? Mas quem é Lacoder Fayad? Ah, ele não é tão famoso quanto um juiz que muda de país, quer ser psicólogo, que está se formando em psicologia, mas quer ensinar psicologia, nem tem experiência na prática da psicologia. Cuidado. Pois bem, então olha só o dedicado irmão Jacó, lá em 48. Senhor Jesus, dai-nos o poder de operar a própria conversão, para que teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor,
que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade, de que nos devemos desvencilhar, mas unidos a Ti, somos galhos frutíferos na árvore dos séculos, que as tempestades a experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna-te amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de Tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguerão da inutilidade para o serviço da cooperação divina, agora e para sempre, assim seja. Muita paz do Cristo a todos.